Gavião, vem pra cá, tem convidada na bancada. Está aqui, bem, amigos, falamos ao vivo e definitivo. Ela já chegou, se quiser colocar o fone pra ficar mais à vontade e vai acompanhar a trilha sonora. Ó, a diferença, uma trilha sonora. Tá ouvindo? Aí agora, vai lá. Aí. Agora sim! Aê! Nossa convidada já está aqui no Bem Amigos, haja coração. Bem Amigos. Ela que é nutróloga, embaixadora de saúde Top View. Estamos aqui com ela, com muita honra, recebendo nossa querida doutora Débora Frener. Haja coração, seja bem-vinda, Débora Frener. Alemão Deutschland, ja, wie geht's? É alemão do marido, né? Do marido. Do marido. Alemão, Frener. Doutora Débora, aqui na hora boa do seu rádio, ela que é nutróloga e também embaixadora de saúde da Top View. Isso. Que legal estar aqui na nossa bancada hoje pra gente bater um papo também sobre saúde, né? Que é muito importante nos dias atuais. Doutora, vamos começar falando sobre... Quem procura normalmente um nutrólogo? É quem tá com saúde ok? Ou quem tá assim, não tô me sentindo muito bem, tô fraca e tal? Bom, nutrologia, eu sempre falo isso nas minhas redes. Aliás, vou aproveitar que a audiência de vocês é ótima. Me sigam lá, @doutora Débora Nutróloga. Nutrologia, ela é uma especialidade que ela caminha junto com qualquer outra, né? Todas as células, basicamente, do corpo têm nutrientes. E a gente usar nutrientes como forma de terapia e prevenção é um privilégio. Então, hoje em dia, a gente entende que muitos nutrientes auxiliam no tratamento de doenças e outros evitam a progressão de algumas coisas. E a gente pensa na prevenção no contexto como um todo, né? Hoje em dia, a minha clínica, ela é uma clínica voltada para o público feminino. Inclusive, esse mês de março, a gente está comemorando aí o mês da mulher com uma campanha bem importante de cuidado no climatério. Porque muito se fala, às vezes, da mulher mais jovem, né? Que tem aí suas questões próprias de estar entrando na fase hormonal, ou mulheres que querem engravidar e depois da menopausa. Mas, às vezes, a gente esquece da mulher que tem lá os seus 40 anos. Até ela entrar na menopausa vai um tempão que ela começa a ter um monte de chatice, eu brinco, né? As chatices que, na verdade, podem ser tratadas, que é onde a nutrologia age, né? A gente fala na nutrologia em modulação hormonal, que é um processo feito sem hormônio. Então, muitas vezes, as pessoas confundem, né, a reposição com modulação. Então, o processo do climatério, que é o que a gente tem trabalhado muito hoje em dia na nutrologia, é poder auxiliar essas mulheres, né, na prevenção e no tratamento de muitos sintomas. Porque a gente sabe que quando a gente vai ter a menopausa, às vezes com 50 e poucos anos, muitas vezes os sintomas começaram uma década antes. É o mau humor, é a irritabilidade, alteração do sono, cansaço, baixa libido, ganho de peso. Então, as mulheres hoje em dia acabam sendo o público que mais recorre à nutrologia, pelo menos no meu caso. É claro que talvez o médico nutrólogo que atenda mais o público masculino tenha, né, um outro viés aí. Sim. Mas lá na clínica a gente tem esse público feminino, e em especial essa mulher que tem uma preocupação muito grande com o futuro, né? Ela vai 40 e poucos anos, ela não quer essa menopausa tão precoce e ela já começa a perceber. Em geral elas vão pelo peso, né? Mas tem cansaço, indisposição. O cansaço mental, mais do que o físico, é uma queixa que 99% dos pacientes têm, inclusive os homens, né? Porque o ritmo da vida hoje em dia tá muito complicado, né? A gente faz muita coisa, é muito conhecimento, a gente acessa tudo o tempo inteiro, e daí o sono não fica bom, a alimentação não fica boa, você quer treinar, daí não tem disposição, daí fura o treino, aí começa a comer as comidas que são comfort, que em geral tem muita caloria, muito açúcar, e daí vira uma bola de neve. Então, se a gente gostei desse termo, comida comfort. Eu gostei, doutora. Eu tô tomando aquele amaciante do comfort, de tanto que eu quero mudar, mas não tá difícil. Vai virar um ursinho. Acumula muito, né? Vira um ursinho, acumula muito na barriga, né? Então, assim, veja, a nutrologia ela é uma especialidade super ampla nesse sentido, e é tudo uma questão de público, né? Nosso público lá na clínica, ele é muito feminino, e dessas mulheres que têm essa preocupação, que eu sempre brinco, né? A gente envelhece numa velocidade no mínimo 2 vezes do que do homem, né? De tempo. Então, a gente acaba se cuidando mais. E, normalmente, você tem aí 100 mulheres para 5 homens que estão preocupados com o futuro, né? Você Isso vai prevenir. Verdade. Vou tomar hoje um antioxidante para quem sabe não ter um problema no futuro. O público masculino, vocês me digam aí se eu tô errada, normalmente não faz, né? Não. Quando tem um problema, vai prorrogando até o negócio. E na minha casa não é diferente. Meu marido que não tá escutando hoje, né? Sério? Lá em casa não é diferente, não. Você que tem que ficar ali em cima. Vamos lá, hoje vamos tomar vitamina.
pra quê? Isso daí não precisa, né? Ele fala, então tá, ó, eu vou ficar com 50 tudo em dia, né? Você já não sei, então assim, pelo menos eu me garanto, né? Boa. Então assim, cada um faz o seu, né? Já que a pessoa não quer ouvir, tô te alertando, tô te alertando de graça, inclusive, né? Exatamente. De graça, Sem tem uma cobrar nutróloga consulta, em né? casa. Não tô nem cobrando pra te falar isso, mas infelizmente Na minha família, hoje em dia, eu já consigo tratar pai, mãe, irmãs. Ai, que legal. Todo mundo já começou a entender, porque a prevenção, há 10 anos, 15, 20 anos, a gente não falava sobre isso, né? A gente falava sobre tratamento. Mas hoje em dia, a prevenção, ela tem um caráter muito importante. E quando a gente fala prevenir doenças no futuro, a gente tá falando de dormir bem, de controlar o estresse. É isso que eu até ia te perguntar, doutor, para as nossas ouvintes que estão aqui, qual que são os primeiros sintomas ali que de repente, às vezes, a pessoa tá sentindo, a mulher tá sentindo e nem sabe que pode ser algum alerta de alguma doença, uma má alimentação, né? Quais que são os sintomas mais comuns, assim? Então, o sintoma mais comum é cansaço mental. Porque é aquele que você acorda e você tá cansado ainda, né? Porque o físico, de um esforço físico, você fez muito exercício, ficou muito tempo em pé, enfim, você descansa e isso costuma recuperar. O cansaço mental, não. A pessoa acorda cansada, ela dorme cansada, ela acorda cansada e isso vai dando outros prejuízos. Mau humor, indisposição, a memória fica ruim, irritabilidade, e daí tem prejuízo social no casamento, enfim, no trabalho, né? Então isso vira uma bola de neve. E daí come mais. O cérebro cansado, ele quer mais açúcar. Ele não quer alface e gelo, né? Ele vai querer açúcar com gordura. Coisa boa. Pois é. E daí Tá nem me dando sempre, vontade. né? Tá falando e eu aqui imaginando meu prestígio. O prestígio. Então acaba que vira uma bola de neve. E daí se a gente pensa assim, como que a nutrologia vai agir nesse aspecto? Alguns nutrientes específicos ajudam a melhorar o sono, a reduzir o estresse, a gente orienta a alimentação, né? Algumas alterações hormonais que já podem estar acontecendo podem ser moduladas com nutrientes ômega 3, por exemplo. Eu hoje ainda gravei lá no meu Instagram falando que tem alguns suplementos básicos que a gente poderia tomar que já melhora muita coisa, né? Muitas vezes o paciente quer lá, assim, o sal que é feito pelo monge budista lá do topo do morro, não sei de onde, mas ela não usa uma coisa básica que é ômega 3 que não tem na alimentação e que modula muitos hormônios. Então a gente consegue fazer muita coisa com o básico, né? Com coisas básicas. E a alimentação também tem que ser simples, né? Legume, verdura, proteína, fruta, você não precisa ficar comprando farinha de R$200, né? Coisas caras, porque às vezes a gente coloca um empecilho para a saúde, que é o financeiro, e daí falar, já que a farinha de amêndoa, por exemplo, custa uma fortuna, então não vou comer a de trigo mesmo. Entende? Sendo que você poderia trocar isso por legume e verdura. E na feira, né? A feira costuma ser o acesso mais fácil da alimentação. E é verdade, né, doutora? Porque muitas né? pessoas colocam como empecilhos a comida saudável ser muito cara, né? Mas Eu vou te falar, doutor, que eu sou um exemplo disso que acontece. Eu, há um ano atrás, de um ano pra cá, eu perdi 10 quilos, né? Olha que legal. E foi além de... Eu achei. Ele perdeu. Eu achei. Isso é sempre ruim, né? Quando alguém Fazendo encontra. exercício bastante, mas antes eu já fazia exercício e não perdia tanto peso. Foi mais quando eu passei a cuidar mais da minha alimentação. E aí vem no que você disse, a questão de o homem não liga tanto. E é verdade, eu não ligava tanto. Quem começou a pegar no meu pé foi a minha namorada. E aí ela começou a pesquisar muito. Parênteses aqui. A namorada dele, doutor, tem 19 anos, ele tem 40. Lógico que ele vai emagrecer, ele não vai dar conta. É exercício todo dia. Né? E aí, melhora vários desempenhos, né? E aí é legal que, por exemplo, assim, eu era muito chato pra comer verdura, legumes principalmente. Era só ciranda, frutas, né? era só comida comfort, como a doutora disse. E a partir do momento que eu mudei esses meus hábitos alimentares, vem dando bastante resultado, assim, né? Com questão da alimentação. E vem de encontro ao que a doutora disse. Às vezes tem alguma coisa, eles falam, não gosto, né? Mas às vezes o modo de preparo, fazer, né? Que hoje em dia na internet tem muito jeito de fazer, né? Que deixa a comida mais gostosa, né, doutora? E saber escolher o alimento, exato. Às vezes você não gosta, sei lá, de um chuchu que não tem gosto de nada, mas vai gostar. E eu não sei o nome Coloca leite condensado no chuchu. E eu geralmente não sei o nome dos legumes. O homem é assim também. Como é que é o nome da árvore
árvorezinha que eu já falei. Brócolis. O brócolis. Descobri que eu gosto da árvorezinha do brócolis. Sério? Que é a prima da couve-flor. Doutora, a minha namorada pede pra eu ir no mercado e eu não sei o nome das coisas. Daí ela fala, compra brócolis. Daí eu vou procurar na internet a foto do brócolis pra achar. Você tem que fazer a tua lista de compras já com as imagens. Com as Exato, imagens. perfeito. Fica a dica aí, ó, Célia. Do livro didático. Nessa idade, 40 anos, não saber o que é o brócolis. Mas você sabe que é o paladar infantil que chama isso, né? Sim. Isso é bem comum e é mais comum em homens do que em mulheres, né? Olha só. E isso tem muito a ver com a compensação imediata, mas não vamos entrar nessas questões psicológicas aqui da alimentação, que, né? Porque às vezes você, desde criança, reclama, deve ela dar um docinho, daí a criança já acostuma que ela não pode ser contrariada e com qualquer sentimento ela come Entendi o que a doutora disse, culpa da minha mãe. Mãe, tá vendo aqui? A culpa sempre é da mãe. Coitada dessas mães, viu? Eu sou mãe, eu posso falar que a culpa sempre é da mãe, né? Eu ontem jantei bem e tal, mas daí deu 9 horas, eu tava assistindo o Sport Center lá e me deu aquela vontade de comer doce. Eu peguei, desci, comi 2 bananas, né? 2 bananas, eu chupei umas uvas assim, voltei, subi pro quarto, fiquei lá, enquanto eu não desci, não comi um chocolate, cara, é uma coisa que eu tô mal, eu sei, a doutora vai dizer, você tá com problema, mas aquilo me consumia, falei, a hora que eu comi aquele chocolate, mas você sabe que né? É bem importante quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, tanto homem quanto mulher, entender a rotina da vida e identificar, porque isso são alterações de alguns neurotransmissores, que daí você vai ter mais no final do dia de alguns específicos, vão fazer com que teu cérebro precise daquele conforto, e o que faz conforto no cérebro, açúcar faz. E a fruta, ela vai ter água, ela tem frutose, tem sacarose, ela não tem só a sacarose, que é o que vai ter no teu açúcar, do teu chocolate, por exemplo, né? E o chocolate, ele vai fazer isso junto com a gordura muito mais rápido do que uma fruta faria. Fora o hábito, né? Então a gente tem uma parte da vontade que é o hábito e outra parte que é a fome verdadeira, e ainda tem a parte que é hormonal. Então é mais complexo do que parece. Muitas vezes o paciente ele tem a vontade de mudar e ele não consegue por questões bioquímicas mesmo que estão acontecendo com ele. E esses pacientes precisam de medicação muitas vezes no começo, até a gente conseguir criar um novo hábito para ele, né? Auxílio de psicólogos também, eu tô, né, abrindo assim, né, em casos mais graves, onde isso tem um prejuízo maior para a saúde, porque às vezes a gente vê uma pessoa acima do peso e você fala, nossa, que preguiçoso, que não consegue fazer o negócio. Não é assim, né? A gente tá falando assim, quando a gente fala de obesidade, né? Aquele IMC alto, aquela gordura inflamada, enfim, isso é uma doença, né? Assim como são outras doenças. E tem que ser encarada como doença e precisa de tratamento comportamental, alimentar, medicamentoso, um acolhimento, né? Às vezes a pessoa se sente envergonhada. Sim. Quantos pacientes eu não vejo no começo do tratamento e falam assim, doutor, eu não vou pra academia, porque eu morro de vergonha. É todo mundo fitness na academia, eu lá perdendo 20 quilos, tendo que perder, daí prefere não fazer nada. Né? E é ruim, porque daí as pessoas olham pra aquela e falam, nossa, que preguiçoso, como é que tá com esse peso? E é muito difícil isso, né? Então as pessoas com mais peso mesmo, né, que tem obesidade, coisa, né? Elas verdadeiramente sofrem, e sofrem psicologicamente, inclusive, com isso. Então não é tão simples quanto parece, né? E daí, dependendo do grau de sofrimento, ela acaba recorrendo pra esse tipo de alimento, que é mais comfort, né? E macarrão, pão, tudo que vira açúcar muito fácil, já vira açúcar na boca, né? Macarrão e arroz e pão branco, assim, né? E comidas mais fáceis, rápidas também, né? O índice de absorção é alto, então isso vai lá do cérebro, dá aquele, ai, que alívio. Só que logo depois você tem um rebote, daí você se arrepende e come de novo. Né? E daí e vira naquele ciclo. Então, entender que isso precisa de tratamento. Então, aí que a nutrologia age. A gente consegue muitas vezes, não só sozinho, muitas vezes psiquiatra, psicólogo, tem pacientes que precisam muito de um tratamento multidisciplinar, mas é entender que muitas vezes, com o ganho de peso, começa 2, 3 quilinhos, a gente muda um pouquinho o funcionamento da insulina, ela vai ter toda essa repercussão, na questão alimentar, no comportamento alimentar, e vira uma bola de neve. O paciente, ele começa o dia querendo fazer a coisa, ele acaba desistindo. Aí ele começa o outro dia, hoje eu vou fazer tudo certo. Aí ele desiste no final do dia. E daí ele se sente fraco, se sente impotente. Poxa, eu quero fazer uma coisa que eu sei que eu preciso e não consigo. Esse é um paciente que precisa de tratamento. Porque só a força de vontade, para muitas pessoas, não basta. Porque o problema é bioquímico, tanto cerebral, quanto em outros hormônios que a gente tem nas células de gordura, enfim. Não é tão simples assim, né? A gente acha que é só comer menos e gastar mais. Isso funciona para uma parcela
parcela de pessoas, mas para outra parcela de pessoas não funciona. Tem um número muito grande de pessoas, principalmente mulheres após 35 anos, que apresentam uma situação que a gente fala que é inflexibilidade metabólica, que é a dificuldade de queimar gordura, mesmo fazendo exercício e mesmo comendo certo, que é essa mulher que acaba recorrendo a um tratamento especializado, porque isso é difícil. Então, quando a gente fala nutrologia na saúde, a gente fala em tudo isso. Na prevenção de orientar o sono, alimentação mais saudável, um outro suplemento, tem coisa que é tão básico que as pessoas não usam, aí você tá lá treinando e comendo pouco, treinando e comendo pouco. Você não usa uma creatina, um whey protein, que são coisas tão básicas que Sim. isso a gente encontra em qualquer lugar, e às vezes você tá comprando um suplemento lá que custou uma fortuna, manipulado, você nem sabe o que é, mas o básico da coitadinha da creatina que não tem tanto na alimentação, você não tá usando e lá sofrendo a tua musculatura todo dia no exercício sem recuperar, fora o cérebro que ela também ajuda a recuperar. Então são coisas simples que a gente faz antes de dar passos mais complexos, né? E o simples, ele resolve 70% dos casos, né? Então assim, a gente consegue dormir bem. Pô, a pessoa não dorme nada, acorda cansada, ela vai fazer o que ela vai comer comfort. Ela não vai acordar e fazer suco verde. Inclusive Sim. na madrugada, porque não vai ter ânimo pra isso, né? Exatamente, né? É bom. Aquela pizza assim, do dia o que a gente vê muito, assim, acorda, não tem fome, mas ela tá digerindo a janta. Que comeu meia-noite, né? Um pratão de macarrão com não sei o que, com não sei o que. Aí de manhã daí fala, mas de manhã eu não como. Aí no almoço, é só uma saladinha, né? Aí à tarde, doutora, eu sempre brinco que à tarde a pessoa chega em casa, quando ela abre a porta, ela solta um leão que fica lá dentro da casa dela. E o leão sai comendo tudo, né? Exato, e daí isso é verdade. Tá tudo errado. Tem câmera lá em casa? Pois é. Você tá com alguma câmera lá em casa? Pois então, né? Pra você ver o que são 12 anos fazendo isso, né? Então, assim, a gente entende isso. E a gente cria o próprio leão, né? Porque, assim, os hormônios de fome e saciedade, eles são regulados mais no começo do dia. Então, às vezes, se você tem um leão na tua casa no final do dia, o mais correto seria tomar café da manhã e almoçar melhor. E daí, comer um pouco menos à tarde, a janta, ele tá sossegado, porque ele já foi alimentado. Entendi. Se você deixar o teu leão em jejum o dia inteiro, de noite não tem Cristo que resolva. Entendeu? Daí você vai lá comer a banana, come a uva, come chocolate, e o bicho tá lá que não sossega de jeito nenhum. Não dá pra suprir, né? Você quer sem comer o dia todo. O que acontece? Jogam álcool em cima pra ele. Agora você dorme com álcool, criatura, né? Pra ver se com álcool sossega esse leão. Um vinho, Exatamente. Então, é o mata-leão ali. Você conhece bem o Zico, doutora? Câmera lá em casa. O Zico, exatamente. Meu Deus. Mas é isso que eu digo. Então, a gente entender como é que é a rotina da vida desse paciente ajuda muito para que ele possa identificar. Porque não adianta você ir no meu consultório, de qualquer outro médico, ele te passar a orientação e você não seguir. Sim. Né? Porque quem faz a mudança é a pessoa. E para isso ela tem que querer. E daí depois que ela tá com essa mudança acontecendo, aí sim a nutrologia é super boa, porque eu consigo com alguns nutrientes melhorar inúmeras coisas. Hoje em dia a gente tem doenças metabólicas que o tratamento é todo à base de vitamina e nutracêuticos, né? E a gente exclui vários medicamentos que têm efeitos colaterais e a gente consegue tratar com muitas vitaminas e antioxidantes. Eu vejo que as pessoas às vezes elas não procuram um profissional dessa área porque na cabeça delas é um gasto, né, doutora? E eu penso assim, hoje em dia, mais vale a pena eu investir na minha saúde do que depois eu ter que comprar medicamentos. Então, um gasto e também não ter noção do que a nutrologia faz. Então, eu sempre falo assim, nutrologia é muito além de emagrecimento. Quem não me segue, segue lá, que eu falo isso constantemente, né? Nutrologia é uma especialidade antiga, tem mais de 40 anos registrada no Conselho de Medicina. Quase igualzinho. Né? Ela começou numa área hospitalar, onde eu já trabalhei há muitos anos, e depois ela ficou conhecida pelo emagrecimento, né? Numa fase que a gente teve um boom aí de nutrologia para emagrecer. Muitas coisas, inclusive, desvirtuadas da nutrologia, que é o uso abusivo de anabolizantes, que isso não tem a ver com nutrologia, né? E hoje em dia a gente entende que prevenir depende de muitas coisas, inclusive de usar alguns nutrientes que têm efeito em cromossomo, que reduz radical livre, que melhora a tua qualidade de vida e que diminui o teu risco de algumas doenças. Prevenção é sempre igual fé, você não sabe se vai acontecer, né? Se toma um negócio lá, mas você quer acreditar que vai. Aí você fala um dia, não tive Alzheimer porque tomei vitamina D a vida inteira. Você não sabe, né? Talvez se não tivesse tomado, não teria. Mas o que a gente quer dizer é que, assim, são boas práticas. E saúde, ela é uma conquista.
Você não compra hoje. Se você ficar doente hoje, você não vai na farmácia e fala, me vende saúde. Você não é assim, né? A gente conquista. E muitas pessoas só dão valor pra isso quando elas perdem. Quando elas ficam doentes, com doenças mais graves, que acaba sendo a chave pra virar. Então, o que eu sugiro sempre? A nossa expectativa de vida, ela tá cada vez mais longa, né? Mas uma pessoa que dorme mal, fuma, come errado, é sedentário, dá pra entender que ela tem alguma coisa que ela tá cultivando ali que não é legal? Tá. Sim. A gente chama isso hoje em dia de microinflamação metabólica crônica, que não é doença aguda, de infecção, por exemplo, não é uma doença autoimune. São pequenas e constantes produções de agentes oxidantes que vão muda lá uma expressão de proteína, diminui radical livre, vai aumentando e daqui a pouco surge uma doença, então aumenta o teu risco de algumas doenças, né? Pra mulher começa muito com a alteração da insulina e a gente vê isso na composição corporal, que acaba aumentando o peso, mas aumenta o risco de doença cardiovascular, diabetes, câncer, de tudo. Muita coisa. E isso vem como? Tem o próprio processo do envelhecimento, que é natural, todos passamos por isso, não tem nada anti-envelhecimento de fato na medicina. O que a gente chama é de geroproteção, é proteger os seus cromossomos, seu metabolismo desse envelhecimento com alguns nutrientes. E também o que a gente faz, a gente coloca na gente, né? Então, o envelhecimento é algo inerente do corpo. Eu posso me cuidar, ok. Mas os hábitos de vida é tacar a gasolina na fogueira. Então, assim, é o que você falou. Adianta eu fazer exercício se depois eu vou lá comer 3.000 calorias no sanduíche e refrigerante? Sim, não vai adiantar. Porque uma coisa não compensa a outra, Zico. Principalmente o Zico, que vai 2 vezes na academia. Faz 30 minutos de esteira e depois ele passa no dogão da esquina e come 2 sanduíches. Meu Deus do céu. Ela colocou câmera. Eu coloquei câmera, entendeu? Ele sai da academia, já passa na panificadora comprar o pãozinho dele. E daí ele faz assim, ó. Ele compra 15, mas ele fala pra mulher, vou comprar só 10. Aí ele come os 5 no carro. Pra quando chegar em casa, fala, nossa, tô morrendo de fome, vou comer só um hoje. Entendeu? Os outros 5 ele guardou no... Ele comeu sem ninguém ver, que é pra não contar a caloria daquele. Eu vejo que é o que a doutora falou mesmo. Acho que o homem é mais imediatista, né? Ele quer o resultado. Tanto que tá aqui o Gustavo Iverson aqui na live, tá mandando aqui, ó. Passa a receita do projeto pra meter o shape, doutora. Não é assim, né, doutora? Você tá vendo? Então, veja só, eu falo muito isso. Lá no consultório eu atendo mulheres e maridos. E maridos. Né? Porque pros maridos... O casal pode ir lá também, doutora? Bom, fica a dica então, hein? Isso, você sabe, né? Com o passar dos anos, eu tenho 12 anos de nutrologia já, a gente vai... Filhos, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 12 filhos. A gente vai se segmentando, né? E vai se especializando no que você vai fazendo. Não tem ninguém que faça tudo, né? Porque você tem que aprofundar o teu conhecimento. Então, esse projeto Shape, por exemplo, que eu sei muito bem o que é, eu já não faço, entende? Sim. Porque eu penso em saúde. Os projetos, assim, que são rápidos, 2-3 meses com esse tipo de medicamento, que eu imagino que seja esse tipo de coisa, eles têm consequências graves, principalmente mais pro homem, inclusive, porque são doses altíssimas quando é usado o hormônio, né? E é uma coisa que na minha prática não existe. Eu acredito na saúde de fato, que é algo que você conquista. Você não ganha 15 quilos de um dia pro outro, você não vai perder 15 quilos de um dia pro outro, né? O teu músculo, ele vai hipertrofiar você tratando ele com carinho lá, treinando. Com carinho não, né? Porque tem que ser uma musculação doloridinha, né? Mas você vai dar os suplementos que ele... resultado. Escutou, Zico? Boa, né? Escutou, Zico? Quase morro. O Zico conta 100. Eu quase morro. Quantas vezes vai pra academia, Zico, por semana? 2 vezes por semana. Quantos minutos? 2 vezes é sedentário já, ainda, né? 1 hora corrida com o personal sem dar chance pro azar, sem olhar pro lado. Mas o personal corre do teu lado ou ele só fica olhando você correr? Não, ele fica olhando. Ele fica olhando, ele só levanta isso. E você paga pra alguém olhar você correr? Não, ele só manda. Mas uma coisa ele faz. Mas uma coisa ele faz legal, porque ele coloca o peso pra mim. Tipo, ele prepara e tá. Então além da corrida tem a musculação. Não, eu só faço musculação. Eu achei que era corrida. Não, só musculação. Não, então tudo bem, então tá certo. Tem que pagar o personal. 55 minutos de musculação. Não tá dando resultado, eu tô comendo claro mais. que não, porque a alimentação e o exercício são uma balança que não fecham, né? O exercício físico, a gente faz ele na constância, não é pelo gasto calórico em si, é pelo efeito que ele tem nas nossas mitocôndrias e nos nossos hormônios. Então, se eu faço musculação, que é o principal
exercício para emagrecimento e para saúde. Depois vem o resto. Eu tô pensando no efeito hormonal. Eu não tô pensando no gasto calórico, que da musculação não é tão alto assim. Foi o que o endócrino me falou mesmo. E isso tem efeito de dias depois, né? E daí a paciente fala assim, doutora, eu gosto de pilates. Eu amo pilates. Musculação primeiro, depois pilates. Eu amo natação. Eu não gosto muito porque ele entregou Jesus lá. Porque... Então, aquele é o Pilates. O exercício, ele não compensa a alimentação ruim, infelizmente, nem na caloria, nem no efeito metabólico. Porque se você tá lá fazendo exercício para modular testosterona, GH e inúmeros outros hormônios que a gente tem, irisina, enfim, e daí você vai lá e come um monte de uma alimentação super inflamatória, você perde tudo aquilo que você fez, né? Então, assim, daí ainda vai engordar, né? Então, e vai ter a falsa sensação que tá fazendo tudo que pode. E quando a gente já viu tudo que pode, não é nada, né? Porque a alimentação é mais difícil. É mais fácil o paciente ir pra academia todo dia, tomar 55 cápsulas de comprimido, do que ele cuidar da alimentação. Porque a alimentação é comfort pra cabeça, né? Então, entender esse processo é super importante. Que o meu paciente, quando ele vai lá no consultório, eu falo, vamos ser realista? O que você consegue fazer? Não queira ser o perfeito da vida, porque não vai funcionar. Colocar várias metas, porque não vai cumprir, mas ter uma disciplina, na semana, né? Atividade 2 vezes por dia de exercício. Vai durar quantos? 2 semanas, né? Vou começar vou pesar minha comida todos os dias. Não vai funcionar, né? A maior parte das pessoas não funciona, né? Então, assim, vamos ser realistas. Onde que você tá não tá legal, a perfeição não existe, né? É que nem você falou agora do básico, né? Exatamente. Do básico que dá certo. Exatamente. Mas, de fato, os homens são mais imediatistas, mas eu vejo no consultório os maridos das minhas pacientes que eu faço questão de tratar pra eles não atrapalharem. Sim, tá junto ali. Cada vez mais. Eles dão brincadeira, meus pacientes queridos, adoro todos vocês. Eu cuido da família com carinho. Meu bom ao vivo é isso, que não tem como voltar. Não, mas eu tenho família que eu atendo o pai, a mãe, os filhos, o vô e a avó, todo mundo, né? Porque esse é o entendimento maior que eu tenho hoje, que saúde é algo social, inclusive. Adianta você estar cuidando das suas amigas todas, sendo aquela que vão te chamar pro rolê o tempo inteiro pra encher a cara? Você cai na tentação. Tem que trocar de amiga ou a todo mundo fazer tratamento. Eu tenho uma paciente que ela tem umas 5 amigas que são as que ela sempre sai, as 5 vão lá. Ai, que maravilha. E ela que levou, ela fala, doutora, ou você trata o grupo ou eu não tenho jeito, porque elas me levam pro mau caminho. Então tá todo mundo fitness se cuidando. E ser fitness não quer dizer que você é um puritano, que você não faz nada que é fora do script do fitness. Não, que você tem equilíbrio na sua vida. Não é porque você sai no final de semana que você come uma coisa ou outra. Não vai comer algo gostoso ali, com calorias. Não, tudo tem caloria, né? Sim. E às vezes você comer um sanduíche que tem lá um pão, a proteína, salada e tal, não é muito diferente de você comer um arroz, não é? Entende? Sim. Então é tudo uma questão desse entendimento. Poxa, você faz seu exercício, toma o que você precisa de suplemento, você tá dormindo, cuidando do teu estresse, você acha que é uma pizza do final de semana que vai estragar a tua vida? Não vai, né, gente? Agora, o que não pode é essa compensação imediata com o alimento comfort, ser a rotina, e daí um dia a pessoa faz dieta e faz exercício e acha que tá com a barriga que vai sumir. Não vai funcionar, Não vai funcionar. A lipo daí é bom, né? A lipo, né? A gente tem umas situações com a lipoaspiração que muda. Você vai ver, com certeza vocês conhecem alguém que já fez lipoaspiração e ganhou muito peso depois. Porque as pacientes, mulheres em geral, recorrem mais à lipoaspiração e depois de 35 anos em diante já tem uma mudança na insulina e a lipoaspiração muda mais ainda esse perfil. Então a paciente acaba ganhando peso depois, se ela não for tratada, e ganha às vezes em lugares que ela não tinha, mais braço, mais culote, enfim. Entendi. Então tudo é uma questão de avaliação. É bem mais caro, Zico. Bem mais caro e bem mais perigoso. E a lipo pro homem é muito procurado ou não? O pessoal eu não tem sei medo. Porque não é muito a minha área. Assim, né? Os meus pacientes não, mas eu já vi que é o caminho mais curto. O Zico, ele quer aquela lipo que faz os gominhos, né? Faz já os gominhos, entendeu? Ele levanta a barriga ele e fala vai assim, chegar aqui talhado. Comprar aquela camiseta que tá com mais Você já viu aquela da grade? Assim que a pessoa bota a barriga na grade? Basicamente. Mas, doutora, me diz uma coisa. Eu fiquei pensativo no começo sobre a diferença entre modulação e reposição. Então, assim, modular é você fazer uma sequência de estratégias que vão melhorar hormônios. Um exemplo.
Quando eu quero modular a testosterona, qual é a mulher na face da Terra que não conhece outra que fala, nossa, minha testosterona tá em 10, né? E daí ela vai lá e repõe essa testosterona. Sim. E daí essa reposição de testosterona muitas vezes é totalmente desnecessária, porque antes de você falar que esse hormônio é deficiente, você tem que tentar fazer com que ele aumente naturalmente. Então, se a paciente está comendo errado, não faz exercício físico, não dorme, é estressada, aquela workaholic que tá explodindo a cabeça. Sim. Sabe como? Ela, se ela tiver uma testosterona normal, ela tem uma doença ovariana. Porque normalmente isso acontece no ovário policístico, que tá lá nas alturas. Então é normal que vai estar, é esperado estar baixo. Pergunta pra ela, então, se ela tá tomando, ela fala, não, tô tranquilo, não tô tomando nada. Exatamente, né? Então assim, se eu quero modular é eu fazer estratégias que vão fazer com que ela aumente naturalmente. Então essa paciente, a gente vai falar o que pra ela? Vamos cuidar do sono, vamos melhorar a alimentação. Existem suplementos naturais que ajustam a produção de testosterona e de outros hormônios. Aí você vai fazer uma musculação de um jeito que aumenta a testosterona, porque existe. Além de outras estratégias, tomar sol, namorar, essas coisas. Todo mundo ajuda a produzir testosterona, certo? Aí ela repete o exame. Muitas vezes melhorou. Se ela não repõe o ômega 3, que ajuda na produção de testosterona, não me adianta eu dar o gel pra ela, que dela nunca mais vai normalizar. Você entende? Então, é normal hoje em dia, no nosso ritmo de vida, as mulheres já têm testosterona baixa. É uma coisa normal, né? O natural da mulher já é um valor um pouco mais baixo se comparado com o do homem. E daí, se você for dar pra toda mulher que come mal, tá acima do peso, é sedentária, estressada, testosterona, todas vão tomar. E tem prejuízo, né? Porque uma mulher sedentária, acima do peso, estressada, que não dorme, quando ela usar a testosterona, essa testosterona vai se converter em outra coisa. E ela vai ter só efeitos colaterais. Então, a modulação, que é o ideal do mundo ideal, é você cuidar de todos os fatores que interferem no que você quer. Então, quando eu falo em modulação hormonal, em todos os fatores que vão interferir na produção daquele hormônio. Quando que eu preciso de fato repor? Então, no climatério é uma fase onde eu tenho falta de alguns hormônios. Eu começo com a falta da progesterona. O climatério é o período que ele começa 30 anos depois da primeira menstruação e ele pode durar 10 a 15 anos, né? Que é a fase da mulher que tá ficando chatinha, né? Que alguém fala, pô, mas tu tá chata, hein? Tu não era tão chata assim? Reclama, tu não lembra de nada, né? Começa assim, né? Não dorme, aquela coisa toda. Ali. Então, a gente começa com algumas alterações, principalmente de progesterona. Então, a gente começa a tentar modular. Nessa fase, é uma fase que, às vezes, modulação não funciona para isso. Aí, começa a reposição. Entendi. Então, quando chega a fase da falha da produção natural, muitas vezes tem que repor. Quando ela tiver a última menstruação dela, ela vai e não produziu mais hormônio do estrogênio, aí já é uma mulher que tem que fazer a reposição do estrogênio. Entende? Então, que daí eu já tive a menopausa e vou fazer a reposição de estrogênio e progesterona. Testosterona é um hormônio que não é só o ovário que produz. Então, muitas vezes, uma mulher que teve a menopausa e ela tá bem, e eu tenho pacientes que dão show em guria de 20 anos. Uau. Estão bem, assim, se cuidando tão bem, o corpo bem, mesmo, cabeça, shape, tudo bem. Mas veterana? Mas olha, tem lápis aí, não? te juro, mas eu tenho paciente de 70 anos que eu falo assim, caramba, olha, quando eu chegar nessa idade eu quero estar desse jeito. Mas os jovens não andam se cuidando muito, né, doutora? Pois é, né? O mimimi de hoje em dia também tá difícil, né, Sim. gente? Então, não pode, isso é difícil, eu não quero, eu tenho um filho de 20, vem colocando então, só empecilhos esse é um ali. parênteses que eu não quero falar muito, né? É difícil lidar com assim nessa idade. O meu filho, pelo menos, é uma coisinha complicada, né? Mas tá tudo bem, é tudo fase, né? Tudo fase. Uma hora a água bate. Depois dos 60 passa. Depois dos 60 passa. Ele disse que vai sair de casa com 50, então eu tenho mais 30 anos pra aguentar a criatura lá em casa, né? Aliás, inclusive, alguém de 20 anos por aí que esteja estudando na PUC, se quiser conhecer meu filho, eu estou rifando, tá? Porque tá difícil de achar uma namorada daquela criatura. Ele estuda na PUC? Passa o nome dele, vamos lá. Pra ver se eu arranjo uma namoradinha pra ver se passa o arroba dele. Vamos fazer um Tinder, Não tem Instagram aquela criatura. Ele não tem Instagram. Doutor, ele é um piabão, Só quer jogar videogame. Então não. Quer sair de casa. Chega sábado e fala, garoto, você vai aonde? Ele fala, vou jogar. Eu falei, meu filho, vai sair. Para com isso. Você não tem amigo, então não. tudo online, Então não. tá difícil. Eu tinha alguém pra apresentar pra ele de 26 anos, mas daí agora não. Não dá. Lá vem o dá. Simmer. Você acha? Agora sim, ele tá fazendo academia porque senão não recebe mesada. Então, se você vai fazer academia, então você não ganha Colocaram mesada. videogame lá na academia pra ele? Não botaram, mas ele tá com a personal lá fazendo, porque por ele não quer, só quer jogar videogame. É que teve uma troca, né? Senão ficaria difícil. Mais ou menos, ou uma troca ou uma imposição, Essa geração, né, Mas, Ziqueta? enfim. Caraca, Mas voltando à nossa pergunta, que a gente, assim, trocou bastante aqui o nosso caminho. Então, a modulação é o cuidar, né?
Eu, por exemplo, eu tenho 41 anos. Eu faço modulação hormonal. Modulação. Eu durmo, faço exercício, uso precursores de hormônios, uso antioxidante e sempre tô dosando, eles estão sempre ok. Eu já precisei fazer reposição de testosterona numa época específica na minha vida por estresse. Então, a testosterona naquela fase era melhor do que usar um antidepressivo, por exemplo, na época da minha residência, que foi um horror, assim, né? Você não dorme 2 horas, é aquela loucura, né? Mas hoje em dia, talvez eu não tivesse usado, que a minha ideia na época era do imediato. Vou passar logo esse gel aqui, já resolve tudo, fico ligadona e tal. E você foi no gel, no pior implante, né? Fui no gel, né? E daí, mas daí vai chegar uma fase que muitas vezes a gente vai precisar repor. Mas a testosterona, que é uma dúvida que as pessoas têm muita, eu tenho mulheres na menopausa que não repõem testosterona, porque a gente produz testosterona fora dos ovários. E ela é uma paciente bem modulada, porque ela consegue produzir o que é dela e ela repõe o que não tem mais produção, que daí na menopausa pra frente não tem mais estrogênio e progesterona. Doutora, né? tem uma pergunta, talvez seja até uma pergunta meio burra, mas agora eu fiquei na dúvida. Por exemplo, assim, ó, a pessoa que tá nos ouvindo agora... ir pra um break. Fica pro intervalo? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, recebendo hoje a doutora Débora Frener, aqui na Hora Boa do seu rádio. Ela que é nutróloga e também embaixadora de saúde da Top View. Daqui a pouquinho a gente volta. O Boa da Pan volta já. Continue com a gente no youtube.com/Jovem Pan Grupo RIC. Agora sim, só no YouTube, pra gente bater um papo com a galera. Deixa a sua pergunta pro FM daí, Summer. Sim. A Suelen tava aqui, a minha noiva. Ah, é verdade. Cadê? Aí lembra aquela hora que eu falei das arvorezinhas? Aí ela comentou aqui na live assim, ó, e foi assim que eu pedi um alface americano e ele me trouxe um repolho. E é verdade. É tudo parecido também, né? Pra mim tava no Brasil, não era americano, era brasileiro, né, doutora? Sim. Aí eu levei. Errei, Zicão. Errou o pulo. Cara, mas Errou feio. O meu marido, eu mando as fotos das coisas. Não, eu mando as fotos das coisas, ele não tem dúvida de quando a gente vai. Foi bom que ela tá aqui, ó, e ela ouviu isso aí, essa dica aí. Agora, hoje eu já vou cobrar, falar, doutora, manda pro marido as fotos, você só me manda os nomes. Fica difícil, né? O meu pai tinha horta, meu pai, né, ele sempre gostava de plantar, tinha a hortinha dele. Eu lembro até hoje, cara, uma vez que a menina chegou e depois os vizinhos iam buscar lá, tudo lá, era alface, era um monte de coisa. Aí um dia a menina chegou e falou assim, eu queria um cheirinho verde. Eu olhei pra horta, olhei pra ela, olhei, vi as coisas assim, vi cebolinha, vi salsinha, vi um monte de coisa, vi cenoura, vi alface, falei, cara, cheirinho verde não tem, eu tô vendo ali, falei, o que é o cheirinho verde? Cara, aí eu falei assim, entre e veja o que é, cara, começou a pegar salsinha e cebolinha, eu falei, isso aqui é cheirinho verde, falei, uma mistura de várias coisas, falei, cara, era só falar, né, fala, cara, me pega um pouquinho de cada, eu fiquei pensando, cara, aquilo lá pra mim foi um absurdo. Mas o cheirinho verde. Eu pensei, o Palmeiras perdeu algum título no cheirinho verde? O que é? Meu Deus do céu. Eu conheço. Mas é doido não conhecer, também, né? E sem contar o básico. Tem coisa que tem nome diferente conforme é local, né? Mandioca, aipim, né? A tangerina também, como é que você chama aqui? Mimosa. Você eu sou de Santa Catarina. Ah, você é catarinense. Que cidade, doutor? Florianópolis. Ah, Florianópolis. Perto da casa da mãe do Semer. Ela de lá. Floripa. Ela é de lá, de Floripa. Como é que é lá? Lá é... Mexerica? O que é? Eu acho que é tangerina. Tangerina. Não tenho certeza. Eu conheço como tangerina. É que a minha família mesmo é gaúcha, então eu nasci lá, mas a minha família não é natural de lá. Então eles já foram com hábitos gaúchos, assim. A minha também. Uma outra colonização, que é italiana e Florianópolis é portuguesa, né? Ah, é? Então a gente não tem. Que legal. Não tem nem tanto sotaque, né, que Catarina tem, né, ou de Florianópolis. Mas e tem alguns hábitos alimentares um pouquinho diferentes. O chimarrão, por exemplo, na minha casa sempre teve, mas não é um hábito de Florianópolis. Não é gaúcho mesmo. É mais gaúcho. E aqui também toma, né? Toma bastante. Mas você coloca ervas, além da erva normal do chimarrão, tipo, tem uma com um monte de folha, né? Coloca até na chaleira que vai esquentar, ela já coloca umas folhas. Mas hoje em dia, Zicão, tem erva que já vem misturada já.
misturado. Sim. Sabe, falar em erva, esses dias eu comprei um chá, um seca-barriga. Um seca-barriga. Tinha mais... A doutora até tossiu aqui, ó. Aham, tinha mais de 32 ervas naquele Deus troço. amado. Mas me dava uma dor de barriga. Secava, meu, porque dava uma dor de barriga. Cara, eu ficava o dia, não conseguia sair de casa. Em de geral tanta dor de tem barriga. sene, né? Que é laxante. É isso. Cara, mas, meu Deus, que desespero. Desespero. Falei, caraca, o que tem nesse negócio aí? Mas esse negócio de emagrecimento é uma coisa interessante, né? Esses dias a paciente minha, né? Que já tá lá, já entendeu, já passou por avaliação, já entendeu o tratamento, enfim. Ela me manda uma mensagem, assim, que ela achou no Mercado Livre um selinho que colocava no umbigo. Olha. Jade Picon. Eu sabia que ela era tua paciente. E emagrecia com aquele negócio. Eu falei, eu botei assim pra ela, sério? Você tá achando que só isso de colocar verdade? um selinho? Eu achei que era brincadeira. Ela falou, não, doutora, é sério. na eu boca, vi aqui. né? O que ela achava? Que ela era um peru que quando ficava pronto saltava pra fora o negócio? Ela falou, doutora, será que funciona? Ela mandou assim, doutora, será que funciona? Daí eu respondi, o que você acha, meu amor? É esse tipo de pessoa que cai igual o Piripix. É esse tipo de pessoa. Mas o que acontece? Porque a pessoa que quer já emagrecer, me dá ela uma tá raiva sensibilizada muitas vezes, que não ela tenho quer paciência. várias coisas mais rápidas, né? E nesse mercado que tem um montoeira de coisa que não tem nem certificado de Anvisa, não tem nada, a pessoa sai vendendo qualquer besteira, né? Então, e daí se você tá num dia que você tá de TPM, por exemplo, a mulher que quer emagrecer de TPM, ela compra esse tipo de coisa. Doutor, você tem muita... Voltamos pra Meu FM, Deus. daí o Samir faz a última pergunta pra gente encerrar Boa. a entrevista. Hit music. I love the music. The best radio. Playing you the best. This is Jovem Pan. Estamos de volta na hora boa do seu rádio, junto com Faculdade Inspirar, um universo de possibilidades. Totaline, a maior rede de peças, ar-condicionado e eletrodomésticos do Brasil. Brasil. Loja própria da empresa Mideia Carrier tem presente na programação também um super combo por aqui da Pizzaria Brasiliana. Uma pizza grande com borda, uma pizza broto doce e mais um refri 2 litros. Então vai no Instagram, @Jovem Pan Curitiba, para você poder A participar. nutróloga aqui. E manda no WhatsApp 3501-1039. Mas quem ganhar vai fazer uma dieta super legal aí durante, né, a semana. Daí, E final de semana, segunda-feira, vai como? retirar o voucher da pizzaria pra não ficar com peso na consciência, né, doutora? Mas a vida é fita de equilíbrio, né? Ficamos- Então não é uma refeição dessa que vai estragar a tua vida. É isso aí, Dá ainda pra mais de fazer graça, né, boa. doutora? Poxa, de graça é melhor ainda. Melhor ainda. Eu tenho 2 adolescentes lá em casa, inclusive, quiser mandar, pode mandar, que eles comem. Doutora, gosta de vinho, doutor? Eu não bebo bebida Não bebe alcoólica. nada? Não bebo porque minha tolerância pro álcool é quase zero. Então eu Você não fica tomo. louca? Eu fico com dor de cabeça, assim, não é uma coisa legal pra Ah, mim. ainda assim. bem que é dor de cabeça, né? É, loucura ainda não. tá. Mas meu marido gosta bastante. Mas depois que eu parei de tomar, daí sobra lá em casa. Agora que sozinho ele não quer tomar. Não daí quer o negócio tomar. vai- É porque vão Só tomar que tem alguma junto, né? visita, alguma coisa assim e tal. daí Temos que ir vai. lá, sim, meu. Partiu? Boa. Vamos lá conhecer esse piazão de 20 Conhecer esse anos. piazão, conhecer Levar esse- ele pra rua. Conheceu o seu Frenner, né? O seu Frenner. Como é o nome dele? Rafa. O Rafa. Rafa Frenner. Deixa ele sair com nós, doutor. Deixa. Domingo, Manda ele Zicão. lá pro Comedy Club Fazer um qualquer tour. dia. Ai, tá Fazer um bom. tour. Comer Deixa. uma costela Deixa. boa no Gato Preto. Deixa, Vamos. deixa. Vai levar o menino no Ele gato tá preto, precisando. rapaz? Gato preto é bom. Vamos. O Rafa precisa viver. Sair do videogame. Precisa viver com nós. Precisa. 3 dias com a gente ele vende videogame. Verdade. Verdade. Você me manda lá sua pergunta Então, pra gente. a dúvida que eu tenho é uma dúvida bem de leigo, assim, e de repente, às vezes é a dúvida de quem tá nos ouvindo também. Qual que é a diferença e em que momento que eu tenho que procurar uma nutróloga ou um endo? Que eu sempre fico nessa dúvida. Então, assim, as especialidades médicas são diferentes. Em alguns aspectos, elas têm uma interseção, né? Então, a endocrinologia é a especialidade dos hormônios, né? Então, tem afecções muito próprias da endocrinologia. Doença de tireoide, de paratireoide, enfim, suprarrenal. Então, são várias situações que eu posso ter necessidade de endocrinologista. O nutrólogo, ele é o médico que ele é especialista no nutriente, em doenças de deficiência de nutriente ou de falta de nutriente.
Então, como eu disse no começo, muitas vezes você trabalha em associação com cardiologista, reumato, com todo mundo, inclusive com endocrinologista. No emagrecimento, são especialidades que se sobrepõem. Então, o tratamento endocrinológico para emagrecimento, ele tem um jeito um pouco diferente de ser feito. E na nutriologia também. A gente tem uma tendência a fazer, assim, uso de alguns medicamentos, enfim, mas tem um foco muito grande nos nutrientes. Porque a gente entende que emagrecer para o corpo é uma situação de doença, entre aspas. Durante o processo de emagrecimento, para queimar a gordura, eu gero muito radical livre, eu consumo muita vitamina, então eu vou ter muitas adaptações que vão fazer com que eu tenha um efeito platô. E as abordagens da nutriologia para isso são diferentes. Então a gente consegue, com alguns nutrientes, algumas estratégias, fazer um resultado diferente. O paciente consegue emagrecer bem com o nutriólogo, muitas vezes ele consegue emagrecer bem com o clínico geral, que seja bem atualizado, né? Então, assim, a gente consegue ter especialidades que tratam a mesma situação, só que cada uma vai ter um ponto de vista diferente dentro da sua área. Então, eu, por exemplo, eu tenho um paciente que tem lá doença de tireoide, nódulo, enfim, eu tenho um endocrinologista que faz o acompanhamento, não exclui uma coisa da outra. Sim. Da mesma forma que eu tenho pacientes que vêm de endócrino porque já fizeram cirurgia bariátrica ou coisas do tipo e tem dificuldade de repor alguns nutrientes e a gente acaba fazendo tratamento. Então, as coisas elas se sobrepõem. Na questão de prevenção, a nutriologia é a especialidade, ela é primariamente preventiva, porque quando a gente entende muitos nutrientes que agem na replicação de proteínas, na estabilização do meio ambiente celular para reduzir radical livre, né? Eu sempre falo para os pacientes o seguinte: a gente nasce com uma balança, que é o reparo celular aqui em cima e o dano lá embaixo. A gente acabou de nascer. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão se equilibrando por 20 e poucos anos e depois a gente vai tendo mais dano celular do que reparo. A nutriologia pensa no reparo celular que vem com nutriente. Entendi. Então, quando a gente pensa em prevenção, é eu melhorar a minha balança, equilibrar essa balança. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Sim. Quem que não viu um tratamento na pandemia com vitamina, com zinco, com quercetina, com, sei lá, pensa aí. Sempre repondo alguma coisa, C, né? Zinco, né? Então, vitamina assim, D porque aqui em Curitiba. A gente entende que o corpo, a gente entende que a recuperação do corpo não é só um comprimido que você toma na farmácia, é muito mais. E daí, às vezes, com a nutriologia, eu tenho pacientes que têm infecção respiratória de repetição. Poxa, a gente melhora umas coisas, coloca alguns antioxidantes, não teve mais, né? Então, assim, a gente consegue dar coisas que muitas vezes o corpo não produz o suficiente ou que a alimentação é inadequada para aquilo ali, né? E daí, quando a gente pensa num contexto geral, quem consegue recorrer a isso só tem a ganhar, porque a gente associa estratégias preventivas com todas as outras coisas que a gente está falando. Então, com relação à tua pergunta, endócrino e nutrólogo são realmente especialidades que para algumas situações se sobrepõem, para outras são bem diferentes. Tem doenças próprias que a nutrologia que vai tratar, doenças intestinais, de má absorção, algumas distúrbios de digestão de alguns nutrientes, enfim, que são bem próprias da nutrologia. Ou emagrecimento que confunde, né? Porque daí, Sim, mas na verdade, emagrecimento é algo multiprofissional. Você vai ter vários, um médico da família, um clínico geral, um endocrinologista, um nutrólogo, basta um nutricionista, né? Basta que essa pessoa tenha uma profundidade de... Mayra Card. né? Daí eu já nem comento, né? Boa, Semer. Enfim. Mas, enfim, a ideia geral é essa, né? Assim, a nossa clínica hoje, a gente trabalha lá na clínica com promovendo conhecimento mais do que só os atendimentos, porque eu uso bastante o Instagram como meio de me comunicar com pessoas que não são meus pacientes, né? E nesse ano, a gente começou agora na semana passada a nossa campanha dos próximos meses da saúde da mulher de mais de 40 anos, que é essa mensagem que eu queria deixar aqui, que o climatério é algo muito maior do que só eu não menstruar, que vai ser a menopausa lá na frente, e às vezes eu perco 10, 15 anos que eu poderia estar me cuidando e eu não achei que isso era necessário. Então a gente consegue sim pensar não só na prevenção, mas o nosso público que mais busca nutrologia, que é o público feminino, nas queixas mais comuns de cansaço, indisposição, ganho de peso, baixa libido, falta de vontade de fazer as coisas, enfim, a gente consegue, se não resolve tudo bem, mas ajuda em muitas situações. Não exclui muitos profissionais que às vezes precisam, né? O psiquiatra, o psicólogo, tá sempre junto, enfim, ali todo mas mundo. trabalha junto, né? Porque o ser
ser humano é complexo, não é uma coisa tão simples assim. E as mulheres são mais complexas São mais ainda, né? Exatamente, tem muita coisa que envolve. É mais ainda, né? Então, essa é a ideia, né? Cuidado da saúde, a gente não compra a saúde, a gente conquista. E é uma conquista, ela é efêmera, porque ela escapa da sua mão um piscar de olhos, né? Você não acorda hoje e fala, nossa, eu tô tão saudável, isso vai durar pra sempre. Aí você tropeçou, quebrou a perna. É todos os dias, né? Também, então, assim, um trabalho diário. Todo dia, né? E é um pouquinho todo dia. Então, por isso que o desespero do imediatismo não vai funcionar, né? 20 quilos em 20 dias, você vai encontrar 40 na esquina depois, né? Então, assim, não, as coisas não funcionam assim. E quando a gente consegue entender isso, a gente vê que nutrologia é muito mais que emagrecimento, que saúde é muito mais do que o peso na balança, né? E que a gente consegue ficar saudável comendo a pizza, tomando a cervejinha, mas a sua manutenção dos seus hábitos são saudáveis. Assim, a sua constância tá na saúde e exceção é exceção. Recebendo hoje a médica nutróloga, embaixadora também de saúde da Top View, Débora Freiner. Débora, deixa aí pra gente as suas redes sociais e também quem quiser te encontrar na Top View, né? Então, eu vou sugerir que sigam @doutora Débora Nutróloga. Eu me esforço bastante pra botar um conteúdo relevante pras pessoas. Muito interessante, porque ela já deu uma aula aqui pra gente de nutrologia. Isso, no eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela minha especialidade, incansável, estudo tudo que é possível, imaginável. Para o paciente botar o pé lá no meu consultório e ter certeza que o melhor que existe está ali, desde que ele queira fazer o que precisa ser feito, né? Uma outra rede que eu sugiro que vocês sigam é a da Top View, @TopView, porque também tem bastante conteúdo legal. Inclusive tem o meu lá mensalmente, que eu faço com bastante carinho também para quem nos segue lá. E a sua clínica? A minha clínica fica aqui no Batel, perto da Praça do Japão. Tá aberto aí para quem quiser agendar, conhecer. Só entrar, chama Clínica Nutrocare. É uma clínica onde a gente tem eu de nutróloga, tenho dermatologista, ginecologista, nutricionista e psicóloga, que são as especialidades que a mulher precisa 95% das vezes. Que maravilha, tá tudo lá juntinho. Faltou plástico, mas o plástico, né, é de vez em quando que precisa, mas tá tudo lá. Mas é um lugar feito com muito carinho, né, são 12 anos de nutrologia, esse ano a gente completou um ano do espaço novo. Se vocês tiverem a oportunidade, vejam lá no Instagram, tem as fotos, tem os vídeos, eu fiz um espaço com cara de casa. Que legal. Porque eu queria que a paciente chegasse lá e se sentisse em casa, ela é bem acolhida, a equipe toda acolhe. A gente tem a Maria, um beijo pra Maria, que é a nossa copeira, que cuida de todo mundo e todo mundo adora a Maria, sabe? Beijo, todos Maria. os pacientes. Beijo pra Maria. Toma um café Maria com você. é famosíssima. A Maria é famosíssima no cappuccino feito da maneira mais saudável do mundo, que é leite de coco, cacau orgânico e o expressinho, né? Sem açúcar, sem nada. Zico. E ela quem os faz? pacientes amam. Zico, cancela o rolê com o Rafa. Vamos levar a Maria. Então, Vamos assim, a gente cuida muito bem dos nossos pacientes lá, porque o tratamento que eu tenho paciente, eu moro aqui em Curitiba desde 2012, eu atendo famílias inteiras desde 2012. Então, eu entendo que é um vínculo, né, que a gente vai fazer enquanto Deus permitir, para que a gente possa cuidar das pessoas em cada fase que ela tiver na vida dela. Então, eu fiz hoje, quando a gente completou um ano de uma clínica que eu fiz com muita dedicação, muito carinho, eu queria que tivesse cara de casa, eu sinto que eu tô em casa quando eu chego lá e os pacientes se sentem muito acolhidos. E é uma clínica diferente de uma clínica médica normal, assim, né? Porque você não parece que você foi num médico lá. Sim. Então você tem toda essa sensação. Essa intenção e todo mundo sente e isso, essa né? experiência de acolhimento é uma coisa muito importante pra gente. Então, se quiser, a gente não tem @ próprio, porque eu uso só um, que já basta um pra cuidar, né, gente? Sim. Porque Instagram consome um tempão, né? Mas pode entrar lá, que o meu Instagram ele é todo dedicado pra nutrologia e pra clínica. Que demais. Doutora Débora, aqui na hora boa do seu rádio. Volte sempre, doutora. Obrigada. A clínica tá tão com cara de cara que eu vi na câmera que o Rafa tá lá jogando um videogame.